Maquiavel nunca escreveu um manual de autoajuda, mas, sem perceber, ele deixou o maior ensinamento de todos. Antes de governar um reino, o homem precisa aprender a governar a si mesmo. A maioria dos homens acredita que poder é gritar mais alto, vencer discussões, impor presença, mas Maquiavel sabia que o verdadeiro poder é silencioso. Está no controle das próprias emoções, na capacidade de manter o rosto impassível quando o mundo tenta te derrubar. O homem que domina o próprio coração domina todos os outros. Durante o Renascimento, Maquiavel viu impérios desmoronarem não por falta de exércitos, mas por excesso de emoção. Reis que reagiam à provocação, generais que agiam por orgulho, governantes que confundiam impulso com coragem. Todos caíram. E foi nesse caos que ele entendeu a regra suprema da política e da vida. Quem não controla a si mesmo será controlado por alguém que controla. Maquiavel chamava isso de virtude, a força interior que mantém o homem firme quando todos ao redor perdem a razão. Não é sobre frieza, é sobre domínio. Não é sobre reprimir sentimentos, é sobre transformá-los em armas. A raiva vira foco, o medo vira cálculo, a dor vira sabedoria e o silêncio vira autoridade. O problema do mundo moderno é que todos falam de liberdade, mas quase ninguém é livre das próprias emoções. Vivemos cercados de impulsos, vícios, distrações, opiniões. A cada notificação, um estímulo. A cada crítica, uma reação. E cada reação é uma entrega de poder. Maquiavel entenderia perfeitamente a escravidão emocional do século XXI, porque ela é a mesma que destruía príncipes no século XVI. Governar as emoções é o que separa os grandes dos comuns, porque o homem que domina sua raiva governa o caos. O que domina o medo governa o tempo, e o que domina o orgulho governa os outros. Maquiavel diria: o homem deve ser frio como o mármore e quente como o ferro, firme por fora, vivo por dentro. Esse é o equilíbrio do poder. O domínio completo da mente sobre o instinto. E o segredo está em entender que emoção é energia, e toda energia pode ser redirecionada. Hoje, você vai entender o método maquiaveliano para governar o seu mundo interno. Vai descobrir como transformar insultos, raiva e medo em combustível de liderança e respeito. E vai perceber que o verdadeiro trono não está em palácios nem em fortunas, mas na mente calma de quem é impossível de ser abalado. Porque no fim, não é o mais forte que vence, é o mais estável. E Maquiavel sabia: quem governa suas emoções governa o destino. Capítulo 1. Como transformar o caos interno em poder político e psicológico. Maquiavel via o ser humano como um pequeno estado, com paixões que guerreiam como exércitos, impulsos que conspiram como cortesãos e desejos que tentam tomar o trono da razão. Para ele, o primeiro campo de batalha do poder não era o mundo exterior, mas o coração. O homem comum vive em constante rebelião interna. Um dia é governado pelo medo, no outro pela raiva, depois pela vaidade. Suas emoções mudam de trono a cada instante. E assim como um reino dividido cai, um homem dividido perde o respeito, a direção e a autoridade. Maquiavel observava que os grandes governantes, os verdadeiros estrategistas, tinham uma qualidade que os diferenciava de todos os outros: autodomínio. Eles eram capazes de assistir o caos se erguer diante deles e, mesmo assim, decidir com clareza. Não porque eram insensíveis, mas porque transformavam emoção em instrumento. O medo os tornava prudentes. A raiva os tornava estratégicos. A dor os tornava sábios e o orgulho os tornava cautelosos. Maquiavel sabia que o homem que não compreende o próprio interior se torna marionete do destino. Ele reage ao vento, muda com as marés, vive conforme o humor dos outros. Mas o homem que entende o próprio caos governa o mundo.
Em O Príncipe, Maquiavel nunca falou abertamente sobre emoções, mas cada conselho seu é um mapa psicológico. Ele entendia que governar o mundo é governar percepções, e governar percepções é governar emoções. O poder começa no controle interno. O maquiaveliano não reprime sentimentos. Ele os observa, os mede e os usa. Quando sente raiva, ele não explode. Ele analisa a origem. Quando sente medo, ele não foge. Ele estuda a ameaça. Quando sente orgulho, ele não se exibe. Ele o canaliza em disciplina. Cada emoção é transformada em estratégia. Maquiavel observava que os príncipes mais inteligentes eram os que pareciam frios, mas apenas porque haviam aprendido a calcular as próprias reações. Eles eram capazes de sorrir diante da ofensa, elogiar o inimigo ou esperar meses antes de agir. Esse autocontrole dava a eles uma aura divina. As pessoas os confundiam com seres de outra natureza, quando, na verdade, apenas tinham aprendido a controlar o próprio fogo. O segredo está na observação constante de si mesmo. O maquiaveliano trata as próprias emoções como ministros em um conselho. Ouve todos, mas obedece apenas à razão. O medo avisa, mas não manda. A raiva grita, mas não decide. A tristeza fala, mas não reina. Esse domínio cria uma força que o mundo reconhece instintivamente, autoridade emocional. E a autoridade emocional é o tipo de poder que não precisa ser declarado. Ela se sente no ar. O homem que domina a si mesmo cria um campo de energia onde todos se ajustam. As pessoas falam mais baixo ao seu redor, medem as palavras, controlam os gestos, porque o autodomínio é contagiante. Ele impõe respeito sem esforço. Maquiavel acreditava que todo poder político nasce do equilíbrio entre impulso e cálculo. O mesmo vale para a vida pessoal. Se você age só pela emoção, se torna um joguete. Se age só pela lógica, se torna previsível. Mas se usa a emoção como combustível e a razão como direção, se torna imparável. A história é cheia de homens destruídos pelas próprias emoções. Reis que declararam guerra por orgulho, generais que perderam tudo por vingança, homens comuns que arruinaram suas vidas por reagirem sem pensar. Maquiavel via isso como a verdadeira tragédia humana, a incapacidade de se conter. Ele observava que os impulsivos confundem reação com força. E é exatamente isso que os torna fracos. O homem que reage rápido demais entrega o controle da própria narrativa. O mundo o provoca, ele responde. O mundo o insulta, ele se justifica. O mundo o rejeita, ele implora. E pouco a pouco perde a alma. O maquiaveliano faz o oposto. Ele transforma o ataque em dado. Cada provocação é um mapa das intenções alheias. Cada insulto é um teste de resistência. Ele entende que o mundo quer emoção e, por isso, oferece calma. Quer caos e, por isso, oferece silêncio. Quer desespero e, por isso, oferece análise. Maquiavel dizia que o homem prudente deve prever o mal e agir antes que ele se torne inevitável. Esse é o domínio emocional em sua forma mais pura. Antecipar as emoções que surgirão em si mesmo e desarmá-las antes que o inimigo o faça. O autocontrole é o escudo mais poderoso, porque o inimigo não pode atacar o que não reage. E o homem que não reage é o mais temido, porque ninguém sabe o que ele está pensando. Maquiavel via o mistério como uma forma de poder. E o domínio emocional cria exatamente isso, o mistério da calma. O homem calmo em meio à tempestade é o símbolo máximo da força. Não porque não sente medo, mas porque aprendeu a usá-lo como bússola. A emoção é a tempestade. O autodomínio é o leme. Maquiavel acreditava que todo homem pode se tornar príncipe se aprender a governar o próprio interior. Porque o verdadeiro trono não está fora, está dentro. O homem que governa a si mesmo não se apressa, não se desespera e não se desvia. Ele age quando quer, fala quando precisa e se cala quando convém.
Nada o arrasta, nada o manipula, nada o derruba. Ele é o governante do seu próprio império emocional. Maquiavel diria: o homem que vence a si mesmo nunca será vencido por outro. O autodomínio é a base de toda forma de poder. Sem ele, a inteligência se perde, o talento se corrompe e a reputação se destrói. Mas com ele, até o fracasso se transforma em disciplina. O homem que domina suas emoções não é frio, é consciente. Ele sente tudo, mas decide o que merece reação. E é por isso que o mundo o respeita, mesmo sem entender por quê. Porque, no fundo, todos sabem, quem controla o interior não precisa dominar ninguém. O próprio mundo se curva diante de quem já conquistou a si mesmo. Capítulo 2. O príncipe interior. O método de Maquiavel para transformar emoção em estratégia. Maquiavel nunca acreditou em homens puramente racionais. Para ele, todo ser humano é movido por impulsos, paixões e desejos. Mas o que diferencia o sábio do tolo é o que ele faz com isso. Enquanto o tolo é governado pelo próprio coração, o sábio transforma o coração em instrumento de poder. O Príncipe, obra máxima de Maquiavel, é na verdade uma metáfora sobre o domínio emocional. Cada decisão, cada estratégia, cada escolha política descrita ali é, no fundo, uma lição sobre autocontrole. O governante que se deixa levar pela raiva se torna cruel. O que se deixa dominar pelo medo se torna fraco. O que se deixa guiar pela vaidade se torna ridículo. Mas aquele que compreende suas emoções e as utiliza como máscaras, esse governa. O mundo é um teatro, e Maquiavel sabia disso. Ele observava como cada homem desempenhava um papel diferente diante de cada emoção. O corajoso que teme em segredo, o piedoso que esconde ambição, o amável que carrega veneno. A política, para ele, era a arte de interpretar emoções sem ser dominado por elas. O príncipe interior nasce quando o homem entende que sentir não é fraqueza, é informação. E quem transforma a emoção em informação se torna estrategista. Ele sente, mas não se afoga. Ele sofre, mas aprende. Ele se irrita, mas calcula. E quando decide agir, o mundo acredita que foi impulso, quando, na verdade, foi plano. O método maquiaveliano de domínio emocional segue 3 princípios: observar, reinterpretar e redirecionar. O primeiro passo é observar. Maquiavel acreditava que a autoconsciência é o início da virtude. Ele dizia que o homem deve ser capaz de olhar para si com a mesma frieza com que julga os outros. O príncipe não nega o medo, nem a raiva, nem o orgulho. Ele observa tudo, como um general que mapeia o campo de batalha antes de mover as tropas. Sem observação, não há controle. O segundo passo é reinterpretar. Maquiavel via nas emoções uma fonte de energia neutra. O que muda é a direção que damos a ela. A raiva pode ser usada para disciplina. O medo pode ser usado para prudência. A tristeza pode gerar introspecção e foco. O orgulho pode ser convertido em padrão de excelência. O maquiaveliano nunca desperdiça emoção. Ele a canaliza. Ele transforma o que o destruiria em força de propulsão. O terceiro passo é redirecionar. Essa é a essência do príncipe interior. Saber onde aplicar a energia emocional. Enquanto o comum busca alívio, o sábio busca utilidade. Ele pega o fogo da raiva e o transforma em movimento. Pega a dor e a transforma em paciência. Pega o desejo e o transforma em ambição disciplinada. Cada emoção, quando domesticada, se torna parte do exército interno. Maquiavel escrevia que o príncipe deve parecer virtuoso, mas ser prático. Isso vale para o homem moderno. Não se trata de fingir serenidade. Trata-se de escolher o momento certo para mostrar emoção. O poder não está em sentir menos, mas em mostrar menos. E quando decide demonstrar algo, o maquiaveliano o faz de forma calculada, como um ator que domina
a plateia. Essa é a maestria do príncipe interior. Saber que emoção é ferramenta, não prisão. Quem a entende, usa. Quem a teme, serve. Quem a ignora, perece. Maquiavel condenava os extremos. Ele dizia que o excesso de bondade enfraquece tanto quanto o excesso de crueldade. Da mesma forma, o excesso de emoção é tão perigoso quanto a completa apatia. Reprimir sentimentos não é dominar, é acumular energia destrutiva. O homem que finge frieza sem consciência se torna uma bomba relógio. Mais cedo ou mais tarde, explode. E o estrago é sempre maior porque ele não aprendeu a canalizar, apenas a esconder. Maquiavel ensinava o equilíbrio entre o fogo e o cálculo. O verdadeiro príncipe sente tudo intensamente, mas age com serenidade. Ele não reprime, ele regula. Ele sabe que cada emoção é uma força natural e que o segredo é dirigi-la como quem conduz um rio com diques e canais. Reprimir é tentar barrar a natureza. Dominar é aprender a navegar nela. A maioria dos homens tenta eliminar as emoções negativas, mas para Maquiavel não existem emoções boas ou ruins, apenas emoções úteis e inúteis. A raiva pode construir impérios quando guiada com propósito. O medo pode salvar a vida quando analisado com lucidez. O desejo pode gerar ambição e visão. O problema não é sentir, é desperdiçar o que se sente. O homem maquiaveliano não foge de si mesmo. Ele enfrenta o caos interno como um rei enfrenta uma rebelião, com disciplina e estratégia. Cada vez que vence uma emoção, ele fortalece o trono interior e o mundo lá fora começa a se alinhar ao seu comando. Maquiavel acreditava que o poder supremo não é governar povos, é governar a mente, porque um homem que domina a si mesmo se torna imune à manipulação dos outros. O príncipe interior vive em constante vigilância. Ele não permite que o acaso decida seu humor, nem que os outros decidam sua paz. Sua mente é seu palácio, suas emoções são seus conselheiros e sua vontade é o trono. Nada entra sem permissão. Nada sai sem propósito. Maquiavel diria: o homem que domina a si mesmo é o único digno de comandar os outros. Esse é o ápice do autodomínio. Viver em estado de observação constante, agir com frieza sem perder humanidade, sentir intensamente sem perder o rumo. O príncipe interior é o arquiteto da própria realidade. Ele entende que cada emoção é uma força de construção ou destruição e escolhe usá-la a favor do império que está erguendo dentro de si. E quando esse império se consolida, algo muda ao redor. O caos obedece, o tempo desacelera. As pessoas o respeitam sem saber por quê. Porque, no fundo, o homem que governa suas emoções se torna uma presença tão estável que o próprio mundo se curva à sua calma. Maquiavel chamaria isso de virtude suprema, o estado de consciência que transforma o homem em seu próprio rei. Capítulo 3. A Guerra Invisível. Como Maquiavel ensina a vencer batalhas internas, sem perder o controle externo. Maquiavel entendia o ser humano como um campo de guerra constante. Não entre exércitos e reinos, mas entre vontade e instinto, razão e emoção, prudência e orgulho. Ele dizia que o príncipe que não controla o que está dentro do castelo será inevitavelmente destruído pelo inimigo que está fora. E o castelo, nesse caso, é o próprio coração. O inimigo mais perigoso é o que fala dentro da mente, a voz que alimenta o medo, o ressentimento, a pressa. Ela não vem de fora, vem de dentro e usa a tua própria linguagem. Maquiavel sabia que para vencer essa guerra, o homem precisa se dividir, metade general, metade soldado. Um lado sente, o outro comanda. O general observa a emoção como uma tropa indisciplinada, grita, mas só age quando recebe ordem. O soldado, quando disciplinado, vira força, mas quando age por conta própria, vira ameaça.
Maquiavel via o poder como algo frágil demais para ser entregue ao instinto, e o mesmo vale para a mente humana. A emoção é uma arma de fogo. Se você não sabe manuseá-la, ela explode nas suas mãos. Por isso, ele acreditava que o verdadeiro príncipe não é aquele que evita o conflito, mas o que aprende a lutar sem deixar o inimigo perceber. A guerra interna é silenciosa, e o homem que vence essa guerra vence todas as outras. Maquiavel observava que, nas batalhas políticas, o inimigo mais perigoso era sempre o invisível. A conspiração oculta, o ressentimento silencioso, o erro cometido por impulso. Ele aplicava a mesma lógica à mente humana. As batalhas mais destrutivas são as que ninguém vê. Ele não acreditava em paz interior. Acreditava em equilíbrio sob tensão, porque para ele o poder não é ausência de conflito, mas domínio sobre ele. E o mesmo vale para o emocional. A calma verdadeira não é a que vem do silêncio, mas a que se mantém mesmo em meio ao barulho. O homem maquiaveliano enxerga cada emoção como uma força de combate. O medo é o espião, avisa o perigo. A raiva é o soldado, age rápido. A tristeza é o estrategista, obriga à reflexão. A alegria é a bandeira, motiva os outros. O problema é quando o rei abandona o trono e deixa essas forças lutarem entre si. Maquiavel dizia que o príncipe sábio deve conhecer seus aliados e inimigos dentro da corte. Na mente, isso significa reconhecer quais emoções servem e quais sabotam. O homem sem autoconhecimento é como um rei cego cercado de traidores, mas o homem consciente de suas fraquezas é invencível, porque já desarmou seus conspiradores internos. O segredo é transformar o campo de guerra interno em escola de estratégia. Cada provocação é um teste de comando. Cada insulto é um exercício de controle. Cada decepção é um campo de treinamento para a frieza. E cada vitória silenciosa é uma expansão do império interior. Maquiavel escreveria algo assim: não se vence o inimigo matando-o, mas negando-lhe a batalha. Essa é a essência do autodomínio, não reagir quando a mente clama por explosão. O homem que nega o prazer imediato de responder, vingar-se ou provar algo, está travando a guerra mais nobre e vencendo. César Borgia, por exemplo, sabia que o verdadeiro poder não estava nas espadas, mas na espera. Quando ofendido, ele mantinha o rosto impassível. Os inimigos o confundiam com fraqueza, mas enquanto eles falavam, ele planejava. E quando agia, o golpe vinha como o destino, inevitável. Maquiavel viu isso e aprendeu. A vitória pertence ao homem que domina o próprio tempo, o próprio sangue e o próprio tom de voz. Maquiavel via que a maioria dos homens perde as batalhas emocionais por excesso de orgulho. Eles querem vencer discussões, provar que têm razão, responder de imediato. Mas enquanto fazem isso, revelam o que têm de mais precioso, a própria estratégia. O orgulhoso é o primeiro a cair, porque luta todas as guerras, mesmo as que não valem nada. O sábio escolhe suas batalhas com precisão. Ele não desperdiça energia com o que é insignificante. E essa economia emocional é o que o torna imbatível. A guerra interna é vencida pela seleção do foco. Maquiavel dizia que um príncipe que tenta governar tudo me perde tudo. O mesmo vale para o homem que tenta sentir tudo ao mesmo tempo. Ele se perde no excesso. O poder está em escolher o que merece sua atenção. Cada emoção alimentada é uma tropa reforçada. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se alimenta a raiva, ela se torna o general. Mas, se alimenta a disciplina, o autocontrole e a clareza, o império interno se mantém sólido. O problema é que o homem moderno foi ensinado a reagir a tudo. Vive em um estado de alerta constante, como se cada provocação fosse uma guerra de vida ou morte. Mas o maquiaveliano sabe,
O segredo não é lutar contra todas as vozes internas, é silenciar as que não merecem comando. Maquiavel entenderia perfeitamente o homem que, ao ser insultado, reage com ira. Ele não o condenaria, mas o chamaria de amador, porque para o estrategista a raiva é útil apenas quando é fria. O fogo sem direção destrói o castelo, mas o fogo controlado forja o aço. A vitória emocional, portanto, não é eliminar as emoções, é domesticá-las. E a cada vez que o homem resiste à tentação de reagir, uma parte dele se torna rei. Maquiavel acreditava que a paz é uma ilusão, mas o equilíbrio é uma conquista. O homem que alcança esse equilíbrio interno vive em constante guerra, mas sem ruído. É o general que ouve o som distante do campo de batalha e mesmo assim sorri. Ele sabe que o caos nunca vai embora, mas aprende a viver acima dele. As emoções continuam existindo, mas agora marcham sob comando. Não há gritos dentro da mente, apenas ordens. Não há desespero, apenas espera. O homem que chega a esse ponto se torna algo raro. Um estrategista de si mesmo. Ele não busca eliminar a dor, mas entendê-la. Não tenta fugir do medo, mas usá-lo. Não foge da raiva, mas a transforma em movimento calculado. Maquiavel diria: a calma não é o fim da guerra, é o comando dela. Essa é a verdadeira vitória, não o silêncio forçado, mas o domínio constante. A guerra interior nunca termina, mas o general que a comanda vive em paz, porque aprendeu que a mente humana é como um reino cheio de vozes, e o poder está em decidir qual delas fala por último. No fim, governar as emoções não é apagar o fogo, é aprender a se aquecer com ele sem se queimar. E esse é o ponto onde o homem comum termina e o príncipe de Maquiavel começa. Capítulo 4. O controle da aparência. Maquiavel e o poder de parecer calmo. Mesmo quando o caos te consome, Maquiavel sabia que o mundo não respeita quem sente, respeita quem aparenta controle. No jogo do poder, a emoção visível é uma brecha, uma fraqueza exposta. Por isso ele dizia que o príncipe deve aprender a parecer estável, mesmo quando o medo o devora por dentro. A aparência é o primeiro escudo da autoridade. O homem que controla o próprio rosto governa o próprio destino, porque o olhar impassível desarma o inimigo mais rápido do que a espada. O simples gesto de não reagir transforma o caos em dúvida, e a dúvida é a ruína do agressor. Maquiavel observava que os líderes mais temidos eram os que pareciam frios em meio à tragédia. Quando tudo desmoronava, eles permaneciam serenos, como se tivessem planejado o desastre. Esse tipo de calma não é natural. É treinada, cultivada, lapidada. É a calma de quem entendeu que o pânico é contagioso e que o líder que transmite desespero perde o trono. O autocontrole visível é uma linguagem silenciosa de poder. Ele comunica superioridade sem palavras. E Maquiavel sabia que a percepção era mais poderosa que a verdade, porque no fim, o que as pessoas acreditam é mais importante do que o que realmente é. O homem maquiaveliano, então, aprende a dominar não apenas o que sente, mas o que demonstra. Sua calma é uma arma, seu silêncio, uma muralha, e sua expressão neutra, o selo do comando. Maquiavel dizia que o governante deve parecer piedoso, fiel, humano, íntegro e religioso, mas ser por dentro capaz de agir contra tudo isso, se necessário. A mensagem era simples. A aparência é uma ferramenta de estabilidade. O príncipe que demonstra desespero em tempos de crise perde o respeito do povo. O homem que demonstra insegurança diante dos outros perde o controle sobre si mesmo. A calma maquiaveliana é uma performance, mas não uma mentira, uma tática. O sábio aprende a usar o rosto como máscara estratégica. Quando sente raiva, mostra paciência. Quando sente medo, mostra cálculo. Quando sente dor, mostra força. E essa dissonância
cria uma aura quase sobrenatural de domínio. Aqueles que o observam tentam decifrar o que ele sente e falham. E quanto mais falham, mais poder ele ganha, porque o mistério é o alimento da autoridade. César Borgia, o modelo de Maquiavel, era mestre nisso. Mesmo diante de traições e ameaças, mantinha o olhar fixo e calmo. Os inimigos se desesperavam tentando entender se ele sabia demais. E geralmente sabiam que sim. A serenidade era sua assinatura. Ela criava medo, admiração e confusão ao mesmo tempo. Maquiavel entendeu que o controle da aparência é o controle da narrativa. O homem que parece calmo em meio à crise faz os outros duvidarem da própria percepção. Eles começam a se perguntar: se ele não parece abalado, será que é porque está vencendo? E essa dúvida, por si só, já é uma forma de vitória. O maquiaveliano sabe que emoção é energia e aparência é política. Por isso, ele transforma o corpo em ferramenta. Cada gesto, cada pausa, cada olhar se torna parte de uma encenação planejada. E com o tempo, essa encenação deixa de ser fingimento e se torna natureza. Ele não reprime o que sente, ele canaliza, transforma o caos interno em postura, e sua calma, mesmo que treinada, acaba se tornando real. Porque ao fingir controle por tempo suficiente, o cérebro começa a acreditar, e aquilo que começou como atuação vira poder autêntico. Maquiavel via a transparência emocional como um erro fatal. Os homens devem ser vistos, não lidos, ele diria hoje. Mostrar demais é se despir diante do inimigo, e quem expõe a alma no campo de batalha psicológico está pedindo para ser manipulado. Os transparentes confundem sinceridade com fraqueza. Acreditam que ser verdadeiro é demonstrar tudo: a raiva, o medo, a ansiedade. Mas, na verdade, quanto mais previsível é um homem, mais fácil é destruí-lo. Os transparentes se traem com o olhar, com o tom de voz, com a respiração. E os estrategistas percebem. O maquiaveliano, ao contrário, é ilegível. Ele pode estar furioso, mas parece em paz. Pode estar inseguro, mas fala com firmeza. Pode estar em dúvida, mas age com decisão. Ele nunca permite que os outros saibam o que ele realmente sente. Isso não o torna falso, o torna livre, porque o mundo só controla quem consegue decifrar. O homem opaco é indomável. Maquiavel observava que o príncipe que revelava suas intenções cedo demais acabava derrotado. A política, para ele, era o jogo da dissimulação virtuosa, não da mentira, mas da gestão de aparência. Ele acreditava que o governante deveria parecer o que o povo precisava ver, não necessariamente o que ele era. Essa lição vale para qualquer homem que busca autodomínio. Pareça firme, mesmo que o coração trema. Pareça calmo, mesmo que a mente grite. Pareça certo, mesmo que duvide. A aparência não é engano, é liderança. A calma projetada gera segurança nos outros, e a segurança dos outros gera poder sobre eles. Assim, o homem que domina a aparência domina o ambiente. A vida é um palco, e Maquiavel foi o primeiro a entender isso. Quem sabe atuar com frieza não mente, governa. Maquiavel dizia que o poder precisa de um rosto, e esse rosto deve ser inabalável. O homem que governa suas emoções por dentro e por fora se torna uma presença quase mítica. Ele é a rocha em meio ao mar, o farol no meio da tempestade, a calma que os outros procuram quando tudo parece perdido. Essa imagem vale mais do que 1000 palavras, porque o mundo não segue quem sente, segue quem aparenta saber o que está fazendo. A máscara, em Maquiavel, não é falsidade, é proteção. É a couraça que permite ao homem agir com liberdade sem ser destruído pelas reações alheias. Enquanto o tolo expõe seu coração, o príncipe esconde o próprio pulso. E por isso, nunca sangra em público.
O autocontrole visível é o reflexo final do domínio interno. É o momento em que emoção e aparência se alinham em silêncio. O homem deixa de parecer calmo. Ele é calma. E essa calma é o selo do verdadeiro poder. Maquiavel diria: os homens julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque todos podem ver, mas poucos podem sentir. Quem controla o que os outros veem, controla o que os outros acreditam, e quem controla o que os outros acreditam, controla o mundo. Capítulo 5. A arte de manipular a si mesmo. Como Maquiavel ensina a moldar o próprio caráter para vencer qualquer situação. Maquiavel acreditava que o poder não pertence ao homem que nasce forte, mas ao que sabe se moldar. Ele via a natureza humana como algo maleável, uma massa que pode ser esculpida pela vontade. E dizia que o príncipe sábio é aquele que muda de forma sem perder o núcleo, que adapta o rosto à ocasião, o tom à circunstância e o caráter à necessidade. Para ele, a rigidez é o maior inimigo do poder. O homem que insiste em ser sempre o mesmo está condenado à derrota, porque o mundo muda, as pessoas mudam e o tempo transforma tudo. Mas aquele que se adapta, que se reinventa, que manipula o próprio comportamento com consciência, esse nunca é surpreendido. Maquiavel observava que os grandes líderes da história possuíam uma habilidade que os separava do resto. Eles eram camaleões emocionais. Sabiam parecer doces diante dos fracos, duros diante dos fortes, piedosos diante do povo e impiedosos diante do inimigo. E essa flexibilidade não era falsidade, era estratégia. O homem maquiaveliano entende que o caráter é uma construção contínua. Ele não se pergunta quem eu sou, mas quem eu preciso ser agora. E é essa pergunta que o mantém sempre à frente. Porque enquanto os outros agem movidos pelo hábito, ele age movido pela leitura precisa da realidade. Maquiavel via a manipulação de si mesmo como o mais elevado grau de inteligência. Ele dizia que o homem que governa outros é apenas político, mas o que governa a si é soberano. A automanipulação começa pela consciência dos próprios impulsos. O maquiaveliano estuda suas emoções como um alquimista estuda reações químicas. Sabe que a raiva o torna rápido demais, que o medo o torna hesitante, que o orgulho o cega e que a tristeza o paralisa. E conhecendo isso, cria mecanismos para não ser escravo de nenhuma dessas forças. Quando a raiva surge, ele respira, espera e transforma o fogo em foco. Quando o medo aparece, ele analisa as probabilidades e o usa como radar. Quando o orgulho tenta dominar, ele o converte em padrão de excelência. Quando a tristeza o visita, ele mergulha nela apenas o suficiente para extrair sabedoria. Maquiavel chamava isso de virtude. A capacidade de agir com consciência mesmo em meio às tempestades internas. E a virtude é o núcleo do poder pessoal. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Para manipular a si mesmo, o homem precisa aprender a se observar de fora. É o olhar externo sobre o próprio comportamento, como se fosse simultaneamente ator e diretor da própria vida. Ele age, mas também analisa. Ele sente, mas também estuda o que sente. Ele sofre, mas também documenta o sofrimento para nunca repeti-lo. Essa distância cria uma consciência fria e poderosa, a do homem que não é mais refém do próprio script. A automanipulação não é fingimento, é domínio narrativo. O maquiaveliano entende que o eu não é fixo, é um conjunto de personagens que mudam conforme o campo de batalha. Com os amigos ele é diplomático, com os inimigos, calculista, com a mulher que ama, firme e misterioso, com os superiores, útil e discreto, com os subordinados, carismático e estratégico. Ele troca de máscara não por falsidade, mas porque compreende que o mundo é um tabuleiro e cada máscara é uma peça diferente. O homem comum resiste a isso porque quer ser autêntico o tempo todo.
Mas Maquiavel sabia que a autenticidade intransigente é uma forma de fraqueza. Quem se recusa a adaptar o rosto ao ambiente expõe-se ao julgamento e perde poder. A manipulação de si é, portanto, o caminho para a liberdade, porque quando você aprende a controlar o personagem, nenhum papel te controla mais. Maquiavel observava que os homens caíam não por falta de força, mas por incapacidade de mudar de papel. O general que só sabe guerrear, o governante que só sabe mandar, o amante que só sabe desejar. Todos estão condenados à ruína. O homem rígido é previsível, e o previsível é vulnerável. Maquiavel dizia que quem não muda com o tempo será devorado por ele. E isso vale para o mundo interno também. As emoções mudam, as fases da vida mudam, as pessoas mudam, mas o homem que insiste em se comportar sempre igual está condenado a ser uma estátua num mundo em movimento. A automanipulação é o antídoto contra a estagnação. É a habilidade de ajustar o próprio código mental conforme as circunstâncias. Hoje, talvez a calma te salve. Amanhã, a ousadia. Depois, o silêncio. Nenhum estado é permanente, e o maquiaveliano domina todos. Ele entende que caráter não é prisão, é ferramenta. O orgulho ferido pode ser transformado em combustível. A decepção pode se tornar resistência. A humilhação pode se converter em sabedoria. Nada se perde, tudo se transforma, desde que a mente esteja no comando. O homem que não aprende a manipular a si mesmo é manipulado pelos outros, porque o mundo percebe facilmente quem é emocionalmente estático. Sabe quais botões apertar, quais palavras usar, quais reações esperar. Mas o homem mutável é um mistério. Ele se reinventa rápido demais para ser controlado. E é isso que o torna perigoso. Maquiavel ensinava que o poder está no movimento. E quem domina a arte de se transformar nunca é derrotado, apenas muda de forma. Maquiavel acreditava que o destino não é um rio, mas uma cidade, e que o homem pode reconstruí-la quantas vezes quiser. O mesmo vale para o próprio caráter. O homem maquiaveliano é um arquiteto interno. Ele esculpe sua personalidade conforme a estratégia, molda a própria energia conforme o cenário e muda de armadura conforme o tipo de guerra. Quando o mundo exige frieza, ele se torna gelo. Quando exige calor, ele se torna fogo. Quando exige silêncio, ele se torna sombra. E quando exige impacto, ele se torna trovão. Esse é o poder de manipular a si mesmo. Viver em estado de plasticidade total sem perder a essência. Adaptar-se não é trair quem você é refinar quem você pode ser. Maquiavel diria: o homem que se molda não é falso, é invencível. Porque quem domina a arte da metamorfose interior deixa de ser um produto das circunstâncias e se torna o engenheiro do próprio destino. E quando o mundo tenta mudá-lo, ele sorri, porque já aprendeu o segredo supremo. Antes que o mundo te molde, molde-se primeiro. Capítulo 6. A frieza maquiaveliana. O poder de permanecer. Calmo quando todos perdem o controle. Maquiavel compreendia que o homem que perde o controle se torna escravo da situação. Por isso, ele considerava a frieza não como ausência de emoção, mas como uma estratégia de sobrevivência e domínio. Ele observava que, em tempos de crise, os mais fortes não são os mais agressivos, são os mais calmos. Enquanto o pânico consome as massas, o homem frio enxerga o mapa da guerra. Enquanto o medo paralisa os outros, ele age com precisão cirúrgica. A frieza é o escudo invisível dos estrategistas. É o que separa o predador da presa. É o que permite tomar decisões impossíveis sem hesitar. E Maquiavel via isso em todos os grandes líderes de sua época. Homens que, diante de traições, mortes e caos político, mantinham o rosto imóvel, como se já tivessem previsto cada golpe. A frieza
é a arte de desacelerar o tempo dentro da própria mente. É a capacidade de manter o pensamento intacto enquanto o mundo grita. E esse domínio é tão raro que se torna quase sobrenatural. Mas para Maquiavel, o frio não era natural. Era construído. Ninguém nasce inabalável. O príncipe aprende a ser de pedra. A frieza é a couraça que se forma sobre as feridas. Cada decepção, cada humilhação, cada perda acrescenta uma camada nova, até que a dor deixa de penetrar. A frieza, portanto, não é o oposto da humanidade, é a maturidade da alma que já aprendeu a sobreviver ao fogo. Para Maquiavel, o homem que deseja poder deve aprender a esfriar o sangue. A emoção é um reflexo instintivo. O domínio é um reflexo aprendido. E isso exige método. O primeiro passo é a distância. Quando o caos surge, o maquiaveliano não reage. Ele se afasta mentalmente. Ele observa a situação como se estivesse assistindo a um jogo. Essa perspectiva externa o protege do impulso. Ele entende que quem reage rápido demais entrega o poder da narrativa. O segundo passo é o silêncio. A frieza não grita. Enquanto todos opinam, o estrategista cala. Ele sabe que cada palavra dita no calor do momento é uma arma entregue ao inimigo. O silêncio é o intervalo onde o raciocínio se refaz. É nesse intervalo que o príncipe calcula e vence. O terceiro passo é a previsibilidade emocional. Maquiavel acreditava que o homem deveria se conhecer tão bem que suas próprias reações se tornassem calculáveis. Nada o surpreende porque ele já estudou a si mesmo em todos os cenários possíveis. A humilhação, o medo, a inveja, o fracasso. Ele já se viu em todos esses estados mentais. E por isso, quando a realidade os repete, ele apenas executa o protocolo interno. Enquanto o emocional age por impulso, o maquiaveliano age por design. O quarto passo é a aceitação da frieza como virtude, não como defeito. A sociedade moderna confunde sensibilidade com moral. Mas Maquiavel entendia que o poder exige uma mente que pense além do sentimental. A frieza não é falta de empatia, é priorização da estratégia. É escolher o que deve ser sentido e quando deve ser sentido. O homem frio ainda sente, mas decide a hora de sentir. Por fim, o quinto passo. A frieza é disciplina emocional diária. Ela se constrói na repetição. Cada vez que o homem suporta uma provocação sem reagir, uma crítica sem justificar, uma perda sem colapsar, ele aumenta seu limiar de domínio. A frieza é o músculo da alma e só cresce sob pressão. Maquiavel dizia que o príncipe deve aprender a ser lobo e raposa ao mesmo tempo, feroz quando necessário, astuto sempre, mas acima de tudo, frio, porque o calor emocional é o que revela a presa. O frio da mente é o que preserva o predador. Maquiavel observava que os homens destruem seus impérios por pequenas explosões de calor emocional. Um acesso de raiva arruína reputações. Um gesto impulsivo destrói alianças. Um comentário movido por orgulho cria inimigos irreversíveis. Tudo o que o homem constrói com razão pode ser destruído em segundos pela emoção. O coração quente quer respostas rápidas, quer justiça imediata, reconhecimento, validação. Mas o mundo não recompensa a pressa, recompensa o cálculo. O homem quente fala demais, entrega planos, expõe fraquezas, revela intenções, enquanto o frio observa em silêncio e planeja a hora exata de agir. Maquiavel via o calor como o inimigo natural da sabedoria, porque a emoção distorce a percepção, e o estrategista vive de percepção limpa. A frieza, ao contrário, é uma lente de vidro. Permite ver tudo como é, sem os filtros da esperança ou do medo. E esse olhar direto é o que separa o homem sábio do impulsivo. Maquiavel sabia que a natureza humana é tempestuosa. Por isso ele defendia que o governante deveria agir como quem navega em mar revolto. Não pode controlar o vento, mas pode ajustar as velas.
O homem frio é aquele que ajusta o próprio coração às circunstâncias. Ele não luta contra a realidade, ele a governa. E o segredo é simples. Enquanto os outros estão reagindo, ele está pensando. E quem pensa primeiro, vence. A frieza não é a ausência de sentimento, é prioridade de propósito. O maquiaveliano sabe que há momentos em que a emoção deve ser sacrificada para proteger o objetivo maior, porque o homem que sente tudo, perde tudo, mas o homem que sente com propósito, conquista tudo. A frieza é o estágio final do domínio interior. É quando o homem já viu o suficiente, sofreu o suficiente, compreendeu o suficiente e nada mais o tira do eixo. Ele não busca aprovação, não teme rejeição, não reage ao caos. A mente se torna um palácio silencioso, e cada emoção, um servo que entra e sai sem perturbar o trono. Maquiavel acreditava que o homem frio inspira obediência sem precisar exigir, porque o frio transmite algo que o quente nunca pode: segurança. As pessoas se aproximam do frio como quem busca abrigo em meio à tempestade. E essa estabilidade se transforma em magnetismo. A frieza maquiaveliana é o ápice do poder psicológico. Ela permite amar sem se perder, agir sem hesitar e lutar sem ódio. O frio não é um robô, é um rei que domina o próprio fogo. Ele sente, mas o sentimento não o governa. Ele sofre, mas o sofrimento não o define. Ele perde, mas a perda não o destrói. Maquiavel diria: os homens respeitam mais quem não se abala do que quem se emociona. E ele tinha razão, porque o mundo confunde frieza com força e, ao confundir, se ajoelha diante dela. A frieza é o manto dos que compreenderam a natureza humana em sua totalidade. Não é desumanidade, é lucidez. É a mente que aprendeu a permanecer calma quando todos perdem o controle. E nesse momento, o homem deixa de ser apenas humano e se torna maquiaveliano. Capítulo 7. O governo invisível. Como Maquiavel ensina a influenciar sem demonstrar poder. Maquiavel entendia algo que poucos compreendem até hoje. O poder mais forte é o que não precisa se mostrar. Enquanto os tolos tentam provar autoridade com palavras e gestos, os verdadeiros estrategistas controlam tudo em silêncio. O príncipe mais perigoso é aquele que governa sem que percebam que ele está governando. O governo invisível é a forma mais refinada de domínio emocional, porque ele nasce da calma, da frieza e da leitura precisa das pessoas. Quem domina suas emoções não precisa impor, gritar ou ameaçar. Basta observar, calcular e agir no momento certo. Maquiavel observava que o poder explícito é sempre instável. O que é visível pode ser atacado, mas o que é invisível, o que age nas sombras, nas decisões sutis, nos gestos que ninguém nota, esse poder é eterno. O maquiaveliano não busca ser temido por força, mas por mistério. Ele cria a sensação de presença mesmo na ausência. Sua influência se espalha pelas atitudes dos outros, como um vento que move as árvores sem ser visto. E essa forma de poder